Voltamos com a notícia de frente. Agora voltamos a falar ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre a proposta do governo para antecipar feriados aqui em Mato Grosso. João, essa proposta ainda vai ser analisada, não é isso? É hoje que ela vai ser analisada? Essa é a ideia, viu, Nayara? Essa análise seria feita hoje. Esse projeto de lei vai ser encaminhado já nas próximas horas aqui para a Assembleia Legislativa. Daí cabe, então, aos deputados aprovarem ou não esse projeto de lei. A proposta inicial do governador Mauro Mendes é de decretar feriado do dia 24 ao dia 26 de março, ou seja, quarta, quinta e sexta-feira, daí já emenda com o final de semana. E também nos dias 1º e dia 2 de abril, quinta e sexta que vem, que também já emenda com o final de semana, 4 dias para dar um alívio, né? Abre aspas, somando com os sábados e domingos, teríamos uma parada de 5 dias em uma semana, que é nessa, e 4 na próxima semana. Essa antecipação aumentaria o nível de distanciamento social, o que é fundamental para diminuir o contágio, explicou o governador Mauro Mendes, fecha aspas. O presidente da FEComércio, Venceslau Júnior, garantiu apoio à medida e disse que o setor vai trabalhar para conscientizar os trabalhadores para que também cumpram o distanciamento social em família. E nunca é demais reforçar que o momento não é para ser utilizado em diversão ou passeio. Então, nada de viajar, nada de pegar estrada e muito menos sair de casa, né? O grande motivo, a grande razão disso tudo é manter o isolamento social. A sugestão foi feita pelo governador Mauro Mendes durante reunião virtual que aconteceu na semana passada. A tentativa com essa medida de antecipação de feriados é reverter a situação grave que Mato Grosso, não só Mato Grosso, mas também todo o Brasil, né, vive neste momento com o agravamento no número de casos da Covid-19 e também de mortes. Já a Prefeitura de Cuiabá enviou uma nota para a gente, dizendo o seguinte, que o prefeito Emanuel Pinheiro irá analisar o projeto do governo do estado sobre a antecipação dos feriados para conter o avanço do contágio. Desde a última sexta-feira, segundo a nota ainda, o prefeito tem se reunido com o Comitê de Enfrentamento de Combate a Covid e com os integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos. Isso para poder discutir o assunto e também avaliar a melhor opção, bem como estudar outras medidas para inibir o contágio da doença. Só reforçando o que eu falei na primeira entrada, viu, Nayara, que o prefeito Emanuel Pinheiro, ele vai amanhã anunciar, não tem o horário ainda, viu? Bem provável, no período da tarde, mas ele vai anunciar novas medidas, ou seja, mais restrições para a cidade, para a capital, isso tudo para poder conter o avanço do coronavírus. Então, só reforçando, se a Assembleia aqui aprovar esse projeto de lei enviado pelo Executivo, né, então teremos feriados antecipados. Agora, para quarta, quinta, sexta, já emenda com o final de semana e na próxima semana também, na quinta e na sexta-feira, já emenda tudo. E reforço, e vocês também aí, né, Lúcio, Haroldo e Nayara, não é para sair de casa, não é para viajar, não é para passear, é para ficar dentro de casa, recluso com a família, isso para poder dar um freio, né, dar uma parada nesse contágio do coronavírus que está complicado, né, Nayara? Isso, João, obrigada pelas suas informações, viu? Vamos aguardar, então, o que vai ser essa decisão. João falando isso, né, porque o governador quer antecipar os feriados. Aí, a preocupação do prefeito, eu já vi aqui algumas matérias, é de que as pessoas façam as festas ou vão para os rios, cachoeiras da Baixada Cuiabana, né? Aí não adianta, esse alerta que o João faz, não adianta você decretar um feriado antecipado e aproveitar esse momento para fazer uma viagem ou, por exemplo, ir para os rios e cachoeiras, né? Fazer um churrascão lá nos rios e cachoeiras. É nesse ponto aí que o João quis falar, tá, gente? E aí é importante também, e é importante destacar essa divisão de responsabilidade, né? Na edição desse próximo decreto. Primeiro teve uma reunião lá virtual, né? Do governador Mauro Mendes, né? Do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, né? Isso. Nessa reunião virtual participaram os poderes, né? Instituições, Tribunal de Contas, Ministério Público,
Poder Judiciário e também os líderes empresariais aí do comércio e da indústria. Agora, esse projeto, né, esse anteprojeto do decreto, né, vai lá para a Assembleia, para que a Assembleia decida o seguinte: olha, isso vale e isso não vale. Então, duas coisas que são importantes aí: dividir a responsabilidade na adoção de medidas restritivas que vão influir, que vão refletir em toda a sociedade. Sim. Isso colocado de um lado. E o outro aspecto que é importante é o seguinte, né? Aquilo que a gente falava agora há pouco aqui na entrevista com o senador Wellington Fagundes, de que o momento exige união de todos, vale também aqui para Mato Grosso. Sem dúvida. Chega desse negócio de cabo de guerra, né? Um estica para um lado, outro estica para o outro, porque isso não vai ajudar a resolver o problema de ninguém, né? Sem dúvida. Principalmente nesse momento aí, onde tem um colapso total aí na rede pública de saúde, e os casos até aqui, apesar das medidas que foram adotadas, ainda não começaram a recuar. Falando dessa questão dos feriados, a gente falava, né, não adianta decretar o feriado e a pessoa ir fazer uma viagem, por exemplo, para Chapada dos Guimarães. Isso porque, olha só a situação lá de Chapada. O prefeito de Chapada dos Guimarães decretou estado de calamidade pública na cidade devido ao alto índice de casos de Covid. O município criou até um mini centro de triagem para poder atender a população. Confira na reportagem. Um dos principais pontos turísticos do estado, Chapada dos Guimarães, decretou estado de calamidade pública. Devido ao decreto de calamidade pública e o alto índice de contaminação da população, a Prefeitura de Chapada dos Guimarães abriu este mini centro de triagem no ginásio de esportes na cidade. Já foram notificadas 956 pessoas contaminadas aqui em Chapada. 136 estão isoladas e 36 já morreram vítimas da doença. Na cidade de 15 mil habitantes que vive do turismo, quase 10% da população testou positivo para o coronavírus. Por isso, a prefeitura teve que agir rápido. Este ginásio de esportes foi transformado num complexo de atendimento à Covid, mas só funcionava de segunda a sexta-feira. O prefeito abriu os portões do ginásio para mostrar a estrutura e promete estender os atendimentos nos sábados também. A unidade de pronto atendimento, que fica a 100 metros do local, tem poucos leitos e colapsou. Só com remédios para tratar os pacientes vítimas do vírus, a prefeitura já gastou R$700 mil. Com decreto de calamidade pública baixado na última sexta-feira e com 180 dias de duração, o município espera ter condições financeiras de melhorar o atendimento e reduzir os casos. Nós tínhamos uma demanda na UPA de 80 a 100 pessoas buscando o diagnóstico da Covid. Então, tumultuava muito a unidade, acabava misturando o paciente de Covid com o paciente de emergência normal. Então, nós criamos o complexo para direcionar a população a esse centro específico para a Covid, onde atende unicamente o paciente que tem os sintomas de gripe, os sintomas que possam indicar Covid, sem a presença de acompanhantes, apenas para os idosos e para os portadores de deficiência, para a gente controlar a enfermidade. Nas ruas, os comerciantes tentam manter os negócios abertos, seguindo as regras de biossegurança, mas nem todos os visitantes parecem estar preocupados com a pandemia e o alto índice de mortalidade causado pelo vírus. Apesar disso, a cidade ainda não adotou o temido lockdown. Nós vamos estar reunidos com a nossa equipe para ver como que nós, juntamente com o presidente da CDL, para a gente achar uma saída de prevenção, de cuidados com a enfermidade, mas principalmente de preocupação ao abastecimento das famílias e das pessoas. Pois é, situação grave aí em Chapada, gente. Evite, por favor, para não colapsar mais ainda a cidade, que já está numa situação terrível, pequena, não tem estrutura. Então vamos evitar nesse momento Chapada dos Guimarães. E você vê que Chapada é uma cidade pequena em relação... Bem pequena, né? Turística, né? Também tem esse outro lado. O que fica na minha cabeça, o que fica, é claro... Precisa muito aí os empresários dessa ajuda do governo, viu, gente, nesse momento. Nós temos alguns casos no Brasil, por exemplo, Porto Feliz, né, Itajaí,
Búzios, né? Em que foi feito um trabalho pelo prefeito em cidades bem pequenas, né? Com centros de triagem, tendas de centros de triagem em vários locais da cidade para poder fazer teste, para poder identificar e começar um tratamento precoce, medicamentoso, vamos dizer assim, né? O que fica na minha cabeça, que fica uma interrogação gigantesca, é exatamente isso. Por que é que nós não replicamos isso em outras cidades, né? Por que deu certo em algumas cidades e não deu certo em outras cidades? Né? Porque hoje, de certa forma, pelo menos ouvindo alguns especialistas, inclusive do Ciro Libanês, diz o seguinte: a combinação de alguns medicamentos, né, tem efeito positivo no tratamento precoce da Covid-19, né? Não levando as pessoas muitas vezes a UTI, né? Eu não sei por que isso não foi atentado né? Principalmente por conta de prefeitos e governadores, mas enfim, agora não é hora também disso, é hora de a gente pensar em vacina e tentar resolver isso o mais rápido possível. Lúcio, seu destaque aí, essa situação dos oxigênios preocupa muito, muito mesmo, que a gente viu o que aconteceu no Amazonas. Pode faltar aqui, Lúcio? Olha, tem um alerta aí, e esse assunto, esse tema aí é destaque, né? O destaque principal do jornal A Gazeta de hoje, numa reportagem do Pablo Rodrigo, e aí a informação é a seguinte: a empresa alerta que poderá faltar oxigênio em 30 municípios aqui de Mato Grosso. E o problema é na região norte do estado. A empresa Oxigênio Dois Irmãos, que é responsável pelo fornecimento de oxigênio para o sistema de saúde de 30 cidades da região norte aqui de Mato Grosso, notificou o governo Mauro Mendes para que adote com urgência medidas para abastecer os hospitais da região com oxigênio líquido. E olha, a partir de, sabe de quando? A partir de hoje, a partir de segunda-feira, porque existe aí um risco muito grande de desabastecimento na região norte do estado, especialmente em 30 municípios. E aí, de acordo com a informação dessa empresa aqui, que é a fornecedora do oxigênio, o desabastecimento estaria ocorrendo por conta de uma fornecedora do produto a essa empresa aqui de Mato Grosso. A empresa Messer Gases Limitada, que fica localizada no município de Cubatão, lá em São Paulo, mudou a logística aí de abastecimento para uma outra cidade. Saiu de Cubatão, lá em São Paulo, e foi para a cidade de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. E aí, com a mudança, é um problema de logística, né? Com a mudança, os caminhões da empresa chegaram em Santa Cruz apenas no sábado e somente serão abastecidos nesta segunda-feira, já que não há carga nos finais de semana. Então, esse aqui é o alerta, não é, dessa empresa, né? A empresa Oxigênio Dois Irmãos. O alerta foi feito ao governo do estado, ao governador Mauro Mendes. Na reportagem aqui do Jornal A Gazeta tem também aqui a posição, quer dizer, tem não, né? Tentou-se uma posição do governo do estado. A Secretaria de Comunicação do estado foi acionada pela reportagem, mas não havia se manifestado até o fechamento da edição do Jornal A Gazeta desta segunda-feira. E aí, só para concluir aqui, essa empresa é responsável por fornecer oxigênio líquido para as seguintes cidades. É importante citar isso: Colniza, Aripuanã, Nova Bandeirantes, Juruena, Castanheira, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Colíder, Itaúba, Juara, Brasnorte, Tapurá, Lucas do Rio Verde, Vera, Sinop, Cláudia, Marcelândia, Terra Nova, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Diamantino, Nova Mutum e Água Boa. Como a gente viu aqui, o seguinte, esses municípios aqui, esses 30 municípios, já pega aqui a partir do Médio Norte, né? Do Médio Norte distante, né? Até o norte do estado, né? Então, vamos ver como que isso daqui pode ser resolvido, porque pelo alerta dessa empresa, né,
a Oxigênio Dois Irmãos, como está aqui no jornal A Gazeta de hoje, existe a possibilidade real de falta de oxigênio em função aí desse problema de logística da empresa, né, que abastece aqui essa região de Mato Grosso através dessa empresa local aqui. Né? Exatamente. Na verdade, a questão de oxigênio no Brasil é um problema sério porque, de certa forma, está... porque o consumo aumentou muito. Aumentou muito. E por exemplo, eles colocam aqui, só um último dado, professor, eles colocam aqui o seguinte, que o salto diário nessa região saltou de 2.000 metros cúbicos para 10.000 metros cúbicos, ou seja, é muita 5 vezes a mais. É 5 vezes a mais, né? E me parece que essa questão de oxigênio no Brasil, eu preciso confirmar isso, me parece que tem 1 ou 2 empresas que garantem, quase que um monopólio no Brasil todo, né? Eu não vou falar aqui o nome dela, mas ela está presente em quase 90% dos hospitais brasileiros. Essa de Manaus é uma das maiores, né? É, uma das maiores. É isso? É. White Martins. White Martins. É isso? Não queria falar para não fazer a White Martins. Pois deixa eu só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente não tem aqui a noção exata, mas eu falava ainda há pouco, né, dos pedidos, a gente está num momento muito difícil, e um amigo falava que a mãe dele está chegando a usar 15 litros por minuto de oxigênio. E aí, só para você ter uma ideia, um cilindro, né, esse maior deve variar aí de 10 litros, né, 10 litros de oxigênio por cilindro, que eu achei aqui na internet. Então, você tem a noção de quanto esse consumo de oxigênio é muito grande. É muito grande. Agora você imagina aí uma UTI com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, né? E você não tem estrutura para isso. 50, na verdade. 50 litros. Tá. Aí o intensivista tem que optar entre A, B ou C, né? A questão da saturação vai vendo lá que lá está baixando o oxigênio naquele. Que lá piorou, tira daqui, passa. É uma situação completamente terrível, porque você não tem, não tem um fornecimento de oxigênio para todo mundo. Pois é, essa situação tá muito grave. Deixa eu colocar aqui a participação de alguns telespectadores. O nosso telespectador mandou, né, aqui sobre as medidas. Esse aqui, foto não é de Cuiabá, claro, mas parece-me que é de São Paulo. Aí fala assim, sobre o toque de recolher que vale pra gente, né? Só que aqui é a partir de 21 horas, a cidade vazia. Mais 5 da manhã, o transporte coletivo, que no nosso caso vale pra gente, como transporte, né, coletivo, desse jeito. E aí, adianta muita coisa? Parece que tem horas, né? Você sabe que o meu destaque... Não, tem horas quando eu for falar... Isso daí é uma situação que, se não resolver, o transporte não vai adiantar. Não vai adiantar nunca. Não vai resolver de forma... Essa desorganização com relação a decretos, né? Que esse efeito cascata, esse efeito onda, né? Que o sujeito erra aqui num decreto X e todos copiam o mesmo erro, está vendo? Quase que um fake news, vão copiando. Esse é o questionamento no meu destaque de hoje, é exatamente isso que eu vou abordar, porque está havendo um entendimento contrário exatamente a uma situação que nós estamos vivendo hoje, que é a cobrança, né? Das grandes potências econômicas, dos grandes economistas, dos grandes banqueiros aqui do país, porque a água bateu no pescoço, né? Então tem que ter uma solução coordenada. Aí tem mais gente aqui participando. A Arena Pantanal está precisando ser mais eficaz no tratamento da Covid. Só faz exame rápido e o povo fica a mercê. Por que não dá os primeiros socorros? Muita gente sai dali sem saber para onde ir. Falo porque estou passando por essa situação. Nem de pirona tem. É a Sandra falando aqui com a gente. As pessoas doentes sem força, fica peregrinando de um lado para o outro, isso é verdade, em Cuiabá ou Várzea Grande, sem conseguir o atendimento necessário. Tem um áudio de um fisioterapeuta que está rodando no grupo do WhatsApp. Acho que eu recebi. Olha, Nayara, você ouviu aquele áudio? Ainda não ouvi, eu recebi aqui. Lúcio, você vê a angústia dele, ele chora no áudio. Ele falou, nunca pensei que ia viver uma situação dessa na área de medicina, né? Nunca, porque realmente é terrível. E o áudio dele é comovente, sem dúvida alguma. Tem problemas lá na Arena Pantanal, né? Aí o seguinte, aí do outro lado, né? O governo coloca o seguinte, né? Sempre coloca, né? O governo do estado, olha, o centro de triagem lá tem que ter porque a rede básica de atendimento não funciona, nem em Cuiabá e nem em Várzea Grande. O governo já falou muito
sobre isso, né? Então, e aí ocorre o que vocês falavam aqui sobre esse áudio do fisioterapeuta. Exatamente. Né? A sobrecarga cai em cima dos profissionais que estão lá na frente de combate à pandemia. E o seguinte, o colapso é grande, toda hora a gente vê, hospital tal parou o pronto atendimento. Não, retomou, né? Já normalizou, ou seja, as coisas estão se processando dessa maneira hoje. Obrigada aqui pelo nosso telespectador, ele fala que cada cilindro seria 10 mil litros de oxigênio. 10 mil Obrigada. litros. Mas aí você pensa, 15 litros por minuto, aí você vai fazendo essas contas. Cada cilindro são quantos? 10 mil litros? 10 mil que ele manda aqui. Litros? Não sei. Bom, eu não sei. ele Eu não manda aqui tenho, pra gente. Eu também não eu sei. não tenho essa informação. Perguntar aqui para o doutor Marcelo Sandrin, que está assistindo a pode ser. gente, aí na volta do cada intervalo a cilindro gente responde. Mais indicado, né? A gente já volta com a notícia de frente, fique aqui com a gente.